falar do Brasil que estamos vivendo hoje e quem sabe, né, do Brasil que nós queremos. Mas vamos lá. Tentar acelerar hoje ao máximo possível. Tô meio doente, com a garganta que não tá tão bem, então vai desculpando qualquer coisa. Mas hoje tem que ir realmente direto ao ponto em tudo. Vejam só. Ontem, a administração Trump anunciou novas sanções. Revogações de vistos para pessoas ligadas ao Mais Médicos. Aqui a postagem, né, do departamento lá do Hemisfério Ocidental. Os Estados Unidos apoiam firmemente o povo cubano. Hoje tomamos medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, ligados ao esquema coercitivo e exploratório de exportação de mão de obra do regime cubano. Trabalho forçado e exploração não tem lugar no mundo moderno. A responsabilização começa aqui. Quem também comenta sobre o assunto é o Marco Rubio. Aqui está a postagem original em inglês. Aqui está a tradução Google. O Departamento de Estado também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de missões médicas estrangeiras. Veja só, né? O Marco Rubio, ele vem de uma família cubana. Então, muita gente colocou, né? Parte da imprensa nacional reportou que isso aqui seria uma espécie de acerto de contas pessoal do Marco Rubio, por conta aí da questão familiar dele. Essa questão do Mais Médicos sempre foi amplamente criticada no Brasil. Você vê essa matéria aqui, né, de 2014, do Reinaldo Azevedo, a ilegalidade escancarada do Mais Médicos e o tráfico de carne humana. É um negócio absurdo, que envolve o quê? Violação de direitos humanos. As famílias que ficavam basicamente reféns dos médicos que vinham, trabalhavam, tinham que mandar grande parte do salário de volta para Cuba, para o governo cubano. Todo mundo acompanhou isso. E eu pergunto para vocês, quantos políticos no mundo teriam coragem de ir para cima de uma coisa dessa? O que aconteceu, sei lá, você pega aqui a data da notícia, 2014, 11 anos atrás. Quantos não iam ficar, não, deixa disso, né? Não vamos remoer as coisas do passado, vamos deixar para lá. E a administração Trump, ela vem mostrando que ela está bem disposta a corrigir inúmeras injustiças. Ela está disposta a comprar brigas que para muitas pessoas pragmáticas, sem direita, né, democráticos, né, eles sequer conseguem conceber um tipo de atuação como essa. Tudo que eu tô falando, obviamente, vai fazer muito sentido ao longo do vídeo, né? Com dessas enfatizadas. Nova sanção de Trump mira Mais Médicos e atinge braço direito de Padilha e ex-consultor para a COP30. Vai vir uma galera aí. O próprio Padilha possivelmente está entre os alvos. Mas quando você olha para essa questão da COP30, vai vir aí para o Brasil, um evento globalista, vocês conhecem muito bem, não tem nenhum intuito, né, real de salvar o meio ambiente, a natureza, a Amazônia, tudo balela. É só uma agenda realmente de controle. E quando você olha para essa questão, mais uma vez, olha o governo Trump. Você olha para o Brasil, os nossos parlamentares, representantes da direita, quantos teriam coragem de tirar o país da COP? Fala, a gente vai participar dessa porcaria não. Tirar o Brasil do Acordo de Paris, do Protocolo de Kyoto, qualquer coisa que seja. Eu vou cuidar do meu meio ambiente, eu não devo explicação para ninguém, até porque ninguém tem leis tão restritivas quanto o Brasil, especialmente quando diz respeito ao uso da terra. A Amazônia, né, se tem 80%, só pode usar 20%. Né, tem que preservar 80%. E tá ali, os Estados Unidos não vai mandar, sabe, a delegação para a COP30 em Belém. E mais do que isso, também envolve essa questão de meio ambiente. Ó, o Marco Rubio. Os Estados Unidos não aceitarão nenhum acordo ambiental que prejudique os interesses do povo americano. A proposta da Organização Marítima Internacional para um quadro de emissões líquidas zero, né, o Net Zero, né, sem emissão de carbono zero, é um imposto sobre os americanos cobrado por uma organização da ONU que não presta contas. Eu rejeito esta proposta. No Brasil, os parlamentares da direita aprovam o mercado de carbono. Tereza Cristina, né, foi uma das grandes defensoras do mercado de carbono no Brasil. Então você consegue ver uma diferença muito grande do que é o governo Trump, um governo de ideologia clara, não tem esse papinho mole de centro, sem direita, não. Tem um lado, tem uma ideologia. Eu vou fazer minha ideologia valer, porque essa foi a agenda eleita. Eu estou aqui para representar verdadeiramente os anseios da população e comprar as brigas necessárias. Estou para bater de frente com o sistema.
Coisa aí que eu só vi Bolsonaro fazer. Aí vamos falar do Brasil. Dona Jusilene. Todos vocês devem ter visto o que aconteceu. Vocês viram lá o machucado no olho dela. Um absurdo. Na imagem ali é a doutora Ana, advogada. Eu tô passando no Twitter e eu me deparo com isso daqui. O ministro negou a prisão domiciliar à senhora Jusilene, a idosa espancada no presídio. O pior, o presídio abriu um procedimento contra a advogada por um registro fotográfico da idosa. Quem deixou vazar, a imagem, tem que fingir pro Brasil que tá tudo bem. Não tem ninguém sendo maltratado. A foto ajudou a comprovar que o laudo do presídio estava errado. A primeira imagem é a parte da manifestação da PGR, a segunda é a eleição do Moraes, a terceira e quarta são da manifestação da advogada, obviamente, impugnando esse absurdo. Aí você vê, O profissional realizou o registro fotográfico virtual, a Ana, e afirmou a existência de indícios de que tal imagem tenha sido utilizada posteriormente para compartilhamento de terceiros, fomentando um conteúdo de cunho midiático, conduta que, em tese, pode configurar desvio de finalidade no atendimento jurídico. Então vamos ver, se a advogada está fazendo certo ou não. Não pode divulgar os maus tratos. Tem que manter tudo debaixo do tapete. E poucos são os políticos preocupados com as vítimas do 8 de janeiro, Aqui está a decisão, Uma eventual responsabilização das partes envolvidas. E aqui é a questão, aqui o laudo e falando, pedindo a impugnação do laudo. E fala, não, aqui uma esquimose vermelha na região, acho que é malar esquerda, e mostra que a situação é muito pior. Todo mundo viu o ocorrido. E aqui está a doutora Ana, Ela dizendo, não adianta tentar me calar, já está provado nos autos. Omissão do Estado, erro no laudo de lesões corporais e contradição entre o relato da psicóloga e a versão do presídio. E como tudo isso se conectou na minha cabeça entre o governo Trump, que não tem medo de peitar o sistema e fazer o certo, esse caso absurdo da dona Jusilene, uma thread que eu vi e a quarta e última parte só no final. Vamos dar uma pausa, só mantém isso no início na cabeça, mas abre bastante espaço que a gente vai seguir por outro caminho até a gente voltar para esse assunto. Estava eu passando no Twitter ontem e eu me deparei com a thread que eu sabia que se eu parasse para ler, eu ia acabar, eu não ia conseguir cobrir meio que os assuntos do dia, que ia ser mais forte do que eu. Mas eu vi tanta coisa acontecendo que eu falei, cara, eu acho que tudo isso verdadeiramente se encaixa, porque estamos no momento que o Brasil está tentando, mais uma vez, decidir para qual caminho ele vai andar, a partir de 1º de janeiro de 2027. As confusões, essa perseguição jurídica contra Bolsonaro, as eleições do ano que vem, a esperteza de uns e outros. Enfim, o The Incorrupt fez uma thread. Vocês sabem quem realmente mandou no Brasil nos anos 90? Spoiler, não foi o FHC. Ele era apenas o gerente local de uma operação muito maior chamada Diálogo Interamericano. Grupo esse que a gente já falou várias vezes, vocês devem conhecer algumas coisas. E aí, o The Incorrupt coloca, preparem-se para entender como venderam a nossa soberania, que o Lula aí finge defender. E aí começa. O Diálogo Interamericano foi fundado em 82. Por quem? David Rockefeller. Sim, banqueiro bilionário americano. Objetivo declarado, resolver questões políticas da América Latina. Tradução, transformar o continente no quintal deles. Não dos Estados Unidos, mas do chamado Deep State americano, como eles adoram, Aí, são suas principais fontes de financiamento, Diálogo Americano. Fundação Ford, Rockefeller, MacArthur, Corporação Carnegie, dentre outras. É dentro do Diálogo Interamericano que nasce o chamado Consenso de Washington. Todas essas agendas foram fortalecidas pelas ONGs. Enfim, Aí fala até do FHC, tá ali o texto bonitinho, maravilhoso. FHC não é apenas membro do diálogo, ele é fundador, presidente emérito, chair do board, que é a diretoria, o conselho, na verdade. Ou seja, um dos donos da operação que transformou o Brasil numa colônia financeira. E ainda tem gente que acha que ele era um intelectual independente. Vou colocar a imagem, Sabe quem mais fazia parte dessa turma? Roberto Civita, da editora Abril, que ao longo dos anos 70 era, possivelmente uma das maiores publicações no Brasil, Revista Veja desde os anos 70. Henrique Meirelles, que foi ministro do governo Lula, inclusive. Roberto Teixeira da Costa, que está na criação da CVM, foi o primeiro presidente da CVM, vamos falar sobre isso. Celso Laffer, tem muita coisa para falar Celso Laffer. E outros mais. A nata
da elite financeira brasileira. A gente vai entrar depois em alguns nomes específicos que, por bem corrupt, não faziam tanto sentido no primeiro momento, mas para mim fazem. Mas o plot twist é este. Lula também era membro do Diálogo Interamericano. Isso mesmo, o pai dos pobres assinava os mesmos documentos que FHC. PT e PSDB sempre foram duas faces da mesma moeda. E aí você vê aqui, né? Mais tarde entrou o Lula. E tem vários outros nomes de pessoas que fizeram parte. Mas vamos focar por hora Lula e FHC. Em 1988, houve uma reunião em Washington. Dela surgiu o famigerado Consenso de Washington. Receitinha, né? Privatizações, abertura econômica, corte de gastos sociais, subordinação ao FMI. Ela destaca a matéria do jornal o Globo, que é de 21 de outubro de 2013, que reforça pelo menos esse ponto, né, que está ali. Privatizações ganharam força a partir dos anos 90. Venda de estatais começou com siderúrgicas e passou por bancos, teles e chegou a rodovias e aeroportos. E abaixo está ali, né, a questão do Consenso de Washington. É uma nomeação dada ao encontro ocorrido nos Estados Unidos, na capital Washington, em 89. Enfim, né, o compromisso visava reunir inúmeros economistas latino-americanos, liberais, óbvio, tem que acelerar, a fim de discutirem ideias progressistas. É o liberal progressista, né? Ah, nem lembrei que eu tinha queimado de Padazon. Beleza. Ops. Espera que ficou... tamanho muito grande. Cadê? Foi mal. Tem que ter dado um zoom pra fora aqui. Só um segundo. Deixa eu só botar aqui no padrãozinho bonitinho. Ops. Pera aí. Pronto. Pô, aqui já me atrasou esse 1 minuto. Vai fazer diferença, viu? Pra mim hoje. Ai, mas vamos lá. Foi mal. Cadê? Volta pra cá. Pronto. As privatizações dos anos 90 não foram modernização, foram liquidação programada. A Vale, vendida por 3,3 bi, vale 400 bi hoje. Telebrás, desmembrada e entregue. Bancos estaduais destruídos. CSN, Usiminas, tudo entregue. Por ordens de Washington. Aí tá ali, né? O Brasil acabava de passar por uma redemocratização. Foi um dos poucos países subdesenvolvidos a não aceitarem de imediato as medidas. No entanto, durante o governo de FHC, as medidas foram rapidamente instituídas. A política das privatizações começou com a venda da telefonia, energia, mineração. Além disso, a partir de 2016, medidas do Consenso de Washington voltaram a ser adotadas. A venda de recursos energéticos para a Ásia, bem como privatização do ensino superior, são duas medidas visadas pelo governo atual, né? Venda de recursos estratégicos para a Ásia, possivelmente você pensa em Nova Rota da Seda, né, que é o projeto chinês. E a gente vai falar de uma coisa que aconteceu ontem. Nosso campeão nacional favorito. Não o Dedé, não. É a JBS, né? Pô, a gente gosta mais da JBS que o Dedé. Mas bem que já fala o Dedé também. O Diálogo Interamericano não trabalhava sozinho. Era parte de uma tríade do poder global. Comissão Trilateral, Clube de Bilderberg e o Diálogo Interamericano. Todos comandados pelos mesmos banqueiros internacionais. Essa matéria aqui do Clube Bilderberg é do Le Monde. Antes que eu pergunte, e o quê? É algum blog aí de direita... conspiracionista? Não, é o Le Monde, aquele jornal lá francês, de esquerda, inclusive. O Clube dos Ricos. Há 30 anos surgia a Comissão Trilateral, que reúne a elite política e econômica dos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, e consolida a aliança entre o poder das multinacionais, das finanças e da política, né? Aí tá tudo junto ali. Oliver Boiral é o jornalista que assina. Há 30 anos, em julho de 73, por iniciativa de David Rockefeller, mais uma vez, figura de proa do capitalismo norte-americano, nascia a Comissão Trilateral. A CENAC, o da elite política e econômica internacional, esse clube, bastante hermético, sempre dirigido por empresários de peso, proporcionou inúmeras controvérsias, principalmente em seu início. Houve um tempo em que documentos como o Informe sobre a Crise da Democracia, editado pela irmã de Bilderberg, a antiga empoeirada Comissão Trilateral, condicionaram o ambiente de agitação mundial ao enfatizar a necessidade de reduzir ou de, pelo menos, cobrar os crescentes níveis de educação no mundo que se consideravam relacionados com o incremento da conflitividade social nos anos 60, né, do século passado. Mas vamos voltar.
Mas o diálogo americano não parou nos anos 90. Membros atuais incluem Marina Silva, Jorge Viana, Ellen Grace. A máquina de destruição nacional continua operando. Lá para frente, volta a falar de todo mundo. Mas vamos focar aqui no início. O mais sinistro. O diálogo coordenou a implementação da reeleição no Brasil, Argentina e Peru. Por quê? Para garantir a continuidade do projeto neoliberal. FHC mudou a Constituição para se reeleger. Coincidência? Jamais. Esse era o plano. Não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil você não tinha reeleição para presidente. Isso foi alterado no governo do Fernando Henrique Cardoso. E essa foi uma agenda que ocorreu em outros países nos mandatos onde os presidentes da época, os líderes desses países na época, eram também membros do diálogo interamericano. Aí vamos continuar. As ONGs humanitárias que infestam o Brasil, bom, seriam uma espécie também, de braço operacional do diálogo interamericano. Elas defendem política de segurança pública, vide o Viva Rio, política ambiental, como a WWF, política de direitos humanos, soberania. Que soberania? Está ali, FHC, quebrando tabu e juízes. Quem Jorge Soros financia no Brasil? FHC, ao longo do seu governo, fez 82 viagens em 8 anos. Ia fazer o quê? Possivelmente receber ordens. Cada viagem era uma reunião com chefes. Davos, o Fórum Econômico, Washington, FMI, Banco Mundial, Nova York, banqueiros. O Brasil governado por fax e SMS internacional. E aí coloca ali, um pequeno parágrafo falando quem que estava na frente da presidência nesse período aí que a FHC estava passeando pelo mundo. Ex-presidente brasileiro faz parte de grupo criado por Mandela, junto com outros representantes. Querem uma prova de que o PSDB e PT são farinha do mesmo saco? Em 2007, FHC virou membro do The Elders, criado por quem? Nelson Mandela. Quem mais faz parte? Todo o establishment globalista, A direita tradicional, como o pessoal gostava de falar, o PSDB, o equivalente ao redor dos países da América Latina e outros locais do mundo, enfim, e esquerda, todos abraçados em torno do mesmo projeto. Quando você vai lá, inclusive pegar ali, o perfil do Fernando Henrique Cardoso, ele fala que ele é membro aí desse The Elders, nunca foi atrás, estou descobrindo agora que ele fazia parte disso daí. E você vai dar uma lida, ela está falando o seguinte: o Instituto FHC, a gente vai também falar dele já, recebe dinheiro da Fundação Rockefeller, Fundação Ford, da Open Society do Soros, do Banco Mundial. É literalmente um escritório de interesse estrangeiro operando em São Paulo. Ainda paga de think tank brasileiro. Dando a pausa pelo primeiro momento aqui nessa thread, falando tanto do Soros, eu falei, cara, tem uma coisa muito boa para mostrar que a ligação do FHC com Soros vai muito além das ONGs, vai muito além do FHC ter escolhido o funcionário do Soros para ser presidente do Banco Central. Armínio Fraga estava trabalhando para o Soros quando foi escolhido. Aí ele sai para vir comandar o Banco Central brasileiro. E eu lembrava sempre dessa foto. Ela para mim, é muito marcante. Ela aconteceu em 2015. Você vê que está na foto o FHC, a Ilona Zabor, o Soros abraçado na Ilona, e aqui é o filho do Soros. Todo mundo junto. E eu nunca tinha parado para ir atrás desse evento. Aí agora, a gente já falou dessa foto várias vezes, mas esse evento eu nunca tinha parado para ir atrás. Aí eu fui dar uma lida, para entender como é que rolou isso daí. FHC limitou-se, com imenso prazer, a vestir a camisa de mediador. Ficou lá só sentado de boa, deixando os Soros falar. Sentado em uma poltrona em charmoso apartamento na Avenida Vieira Soto, no Rio, estava o Jorge Soros, Jorginho. E outras pessoas, lá também sentados, outros em pé. Mas a gente pega aqui ali uma certa plateia ávida por informações sobre o visitante, que incluía outro conhecido da Forbes. Sabe quem estava nesse evento, mas não aparece na foto? O Lehman. Olha só, Mas o assunto não era sobre fortunas ou como fazê-las crescer, e sim sobre a cultura da filantropia, tão disseminada em países do primeiro mundo e que aqui apenas começa a engatear. O terceiro setor. E se você olha, para e pensa, realmente, as ONGs no Brasil de 2015 para cá, a força delas e a capacidade de interferência cresceram bastante, E o Soros vai ensinar isso daí. Aí dizia, Patrícia Kundrati, o marido da FHC atento, o Soros deu uma aula sobre o terceiro setor, enfim, contava tudo lá. O buffet Pederneiras cuidava do jantar e das bebidas, contratados pelos anfitriões Florência Robalino, do Instituto Igarapé, e o marido Fabiano.
A ONG, né, Igarapé, liderada pela Ilona Zabó, amiga do Moro, foi que organizou o evento com Pedro Abramovay, que estava na equipe de transição do governo Lula, que manda e desmanda, que a gente falou sobre ele ontem. Em março de 2023, o Pedro Abramovay, o Tarso Genro, escreve um artigo na Folha falando que tinha que alterar o marco civil da internet. E o Supremo alterou. Ele que é vice-presidente da Open Site no mundo. Enfim, falei, né? O Pedro Abramovay, essa é a turma que estava lá. Só a nata. Vocês têm que apostar no incerto, no difícil, no que fará a maior diferença. Sugeriu o visitante aos ouvintes. A Lei de Lema estava David Pfeffer, Celso Laffer, Guilherme Leal, né? Tá aí para ser o vice da Marina quando ela queria ser candidata. Patrícia e Ricardo Marino, Olavo Monteiro de Carvalho. Esse Monteiro me pegou, sabe? Esse Monteiro me pegou, eu fiquei na dúvida, será? Será que tem relação com o que eu tava pensando e sentia? Uma geração mais nova, tava Luciano Huck, Gereissati, Rafael Klein, Beatriz Gerdau, entre outros. O assunto tratado, por exemplo, pelas fundações dos Soros é que aqui no Brasil, pelo Igarapé, que apesar de ser brasileiro, consegue só 10% de contribuições em território nacional. Olha que assustador. 90% do dinheiro que a Ilona Zabó recebe vem de fora. Tem que dar um jeito aí, né? Tinha que ser no máximo, sei lá, 5%. 90% do dinheiro da turma da Ilona Zabó vem de fora. Isso em 2015. Liberal, conhecido, assumidamente democrático. Liberal é democrático. Tem como ser melhor? Soros surpreendeu seus ouvintes com uma decidida posição. A favor de quê? Da taxação de heranças, imposto que vem sendo discutido no Brasil. E por que o Soros era a favor? Porque é uma maneira de ajudar os donos de fortunas a contribuir para o terceiro setor. Ou seja, o imposto, vamos forçar o povo a dar dinheiro para a ONG. Esse Soros, viu? Mas vamos voltar ali, né? Entre os convidados, quem que estava? Quem que estava entre os convidados? Olavo Monteiro de Carvalho. Esqueceram um nome muito importante. Olavo Egídio Monteiro de Carvalho. E, conforme realmente suspeitava, o Monteiro era do grupo Monteiro Aranha, que a gente já comentou tudo. Grupo fundado no século XX por seu avô, Alberto Monteiro de Carvalho, e o sócio Olavo Egídio Souza Aranha Júnior. A gente já falou muito desse grupo, hein? Dessa turma. O Grupo Monteiro Aranha esteve presente em vários importantes setores da economia brasileira e hoje tem seus principais ativos, a Illinois do Brasil, a Klabin e a Ultrapar, que, se não me engano, foi um dos primeiros grupos a financiar os jornais da Globo, né? Lá nos anos 60. Para relembrar quando é que a gente falou dessa turma, primeira vez foi quando montei um famoso organograma, que eu já usei várias vezes. O Olavo Egídio Monteiro de Carvalho, né? Ele é neto do Alberto, que era sócio do filho do Olavo Egídio Souza Aranha, né? Você vê que o Olavo Egídio é capaz até de ser homenagem, né, ao sócio do cara. Mas que você vê que nesse organograma, né, mostrava aqui que o Olavo Egídio, ele é pai do criador do Grupo Monteiro Aranha. Ele foi... basicamente, ele era bocheiro, porque ele era presidente do Partido Republicano Paulista por 14 anos, que era o partido da Bucha, em São Paulo. Ele, enfim, nessa turma tinha como sócio a família Klabin Laffer-Piva. A família Klabin Laffer-Piva tem entre os membros, né, o Celso Laffer, que junto do FHC também era do Diálogo Interamericano, que junto com o FHC fundou o SEBRAP, que junto com o FHC participava do Clube de Roma. O Grupo Monteiro Aranha, né? O Olavo Egídio Souza Aranha Júnior, que é fundador, ele é irmão do Alfredo Egídio de Souza Aranha, que dá a criação do que vai se tornar o Banco Itaú. Era banco não sei o que lá, que depois vai acabar virando Itaú. Então tá tudo em casa. O regime inteiro estava na casa do FHC. O regime estava na casa do FHC com Soros. Continuando, né? Depois para aí e volta, tu analisa com calma. O diálogo defende abertamente soberania limitada das nações, direito de ingerência internacional, legalização de substâncias que deixam ser biruta, desarmamento civil, enfraquecimento das Forças Armadas. É um projeto de destruição nacional. Será mesmo que defende tudo isso? O Ministério da Defesa foi criado em 1999 por FHC. E por quê? Ordem do Diálogo Interamericano, com o objetivo castrar politicamente as Forças Armadas, transformar nossos militares em gendarmes, né, policiais. Soberania nacional,
Aqui está um breve texto lá do Mídia Sem Máscara, que era um site que eu lá até escrevia bastante. Segundo o escritor Felix Mayer, colunista do Mídia Sem Máscara, foi definido nas teses do diálogo como limitação da soberania das nações que a FHC, em 99, criou o Ministério da Defesa e subtraiu todo o poder político dos comandantes das Forças Armadas. Ali, né? Desde sua fundação, o diálogo americano difunde teses como soberania limitada, né? De gerência e da interdependência entre as nações. Essa questão de enfraquecimento das Forças Armadas é algo que não é novo, né? A gente já tinha até comentado outras vezes. Esse daqui é um dossiê que está disponível no Arquivo Nacional. Você pode ver aqui a data, 14 de setembro de 1998. Era confidencial, né? Não é mais. Aí falava, né? Grupos militares, atividades. Uma série de grupos compostos por militares da reserva e reformados vem desenvolvendo atividades de críticas a uma série de medidas adotadas pelo atual governo. Quem era o governo nessa época? O governo FHC. Aí o que esse dossiê falava, né? Clube Militar estava lançando o livro Complô para Destruir as Forças Armadas e as Nações da Iberoamérica. O livro era lançamento lá da turma do Lourenço e do Geraldo Lino, que era o MSA, né? Junto com a turma da IR, que era, no final do dia, a turma que abastecia o doutor Enéas com informações. Estavam presentes no Salão Nobre do quinto andar do prédio do Clube Militar cerca de 200 pessoas, entre oficiais das três forças, inclusive da ativa, e alguns civis, entre os quais o Enéas. Assinalou que o livro desmascara a ação conjugada do diálogo interamericano que teve como um dos fundadores, o FHC, a chamada Nova Ordem Mundial, Foro de São Paulo, para a desmoralização e desarticulação das Forças Armadas da América Latina, buscando colocá-las na condição de gendarméria para a guarda de fronteiras e o combate a crimes comuns como o narcotráfico. Então você vê, né, esse termo aqui, né, gendarmeria, que não é uma palavra tão comum, né? Exatamente o que a Pâmela tá comentando aqui, né? Cadê? Aqui. Gendarmes, né? Você vê que faz sentido, né? Dossiê na época aí, ó, feito pela inteligência brasileira em 1998. Tá aqui, ó, tá a data. Vai lá no Arquivo Nacional. A data, na verdade, é aqui, ó. Tá lá no Arquivo Nacional. Vai lá, olha e reclama. Não é estranho ver os patrocinadores ouros do Instituto FHC, Banco Safra e Itaú. Ó, Itaú, o Itaú. E o patrocínio prata, B3, que é a Bolsa de Valores, Coca-Cola, IBMEC, Sanofi XP. Nossa grande Bolsa de Valores realmente está no caminho certo, né? Só faltou o Dedé. Espera aí que o Dedé também comece a financiar aí o Instituto FHC. Falando de financiamento, de dinheirinho, a gente vai falar na frente lá do Mike Benz, mas você deve lembrar aí que a turma o que a turma vem denunciando, né, sobre ações americanas, o pessoal falava muito lá que na primeira camada, ao lado da CIA, você tinha o NED. Em fevereiro desse ano, quando se começou a falar, né, quando começou a abrir a caixa preta da USAID, muita gente comentando sobre vários assuntos, o Leonardo chegou a fazer uma thread na época, mostrando quem o NED financiava. Aí tava ali, né, o Pacto pela Democracia, a gente falou isso aqui no vídeo de ontem, artigo 19, e a Fundação FHC, ó, veja só. Mas aqui foi o financiamento a uma ação específica, que era o Projeto Fura Bolha. Isso aqui aconteceu no do Fica em Casa, aí botou pra, tipo, o Marcelo Freixo dialogar com o Kim Kataguiri, a Joyce com a, sei lá, um fã de tal, né, com a Tabata. Foi um negócio assim muito bonito, muito maravilhoso, né? FHC se gaba de ter sido professor em Stanford, Berkeley, Cambridge. Sabe quem pagava essas cátedras? Fundação Ford, Rockefeller, o SAID. Ele não era professor, era doutrinador, pago para espelhar a agenda globalista. E o que foi que o SAID fez, né, mesmo com o Brasil em 2022? Ali. ONGs ligadas à CIA teriam atuado nas eleições de 2022, né, no Brasil. O diálogo interamericano continua operando. A soberania continua sendo vendida. Você vê que é de agora, ó, 30 de julho de 2025. Essa instituição continua existindo, não desapareceu. Fala inclusive do Brasil Institute, que a gente falou no vídeo ontem, do Wilson Center, que a gente falou no vídeo ontem. Curiosamente, né? Enfim, um programa no Brasil. Mais um programa no Brasil, né?
servirá a plataforma para pesquisa independente, diálogo, engajamento político, né? Econômico, social. Maravilhoso. Aí ela fala, né? Viram acima o Wilson Center? Estado, Direito e Democracia no Brasil. Uma discussão com o ministro Luiz Roberto Barroso. Era um evento, né? Passado, foi em 2023. O Pacheco também fez uma viagem aos Estados Unidos, acho que foi em 2023. Também foi lá no Wilson Center, falar umas coisinhas, né? Curioso a saída do Pacheco. E aí, o The Incorrupt lembra na thread, né? Que o Wilson Center está aqui, ó. O Ned, que também ajudou o FHC, está aqui, ó. E a gente comentava no vídeo ontem, né? Lá o Mike Benz, denunciando o Wilson Center. Você vê que toda essa turma opera desde os anos 80. Tá todo mundo em casa. É um grande grupo de amigos muito preocupados com a democracia. A imprensa brasileira nunca fala sobre o diálogo interamericano. Por quê? Bom, o Roberto Civita, que era da Abril, era membro. Família Marinho tem conexões, Estadão idem. A mídia brasileira é parte do esquema, sempre foi. Todos intrinsecamente ligados através de organizações não governamentais. Mike Benz na Credem relatou tudo isso com riqueza de detalhes. Em fevereiro, quando a gente fala da Alceide, eu acabei falando da Alceide porque eu tinha me deparado com o mesmo momento da Alceide, não sei se vocês vão lembrar. Lembra do relatório da OEA, do Vaca Vila Real, que o Vaca Vila Real iria vir ao Brasil para falar um monte de coisa? Então, o Don Lancelotti, ele tinha feito em 2018 uma thread sobre o diálogo interamericano. E aí, ele acabou por descobrir que o Pedro Vaca Vila Real, da OEA, que ainda não apresentou relatório sobre o Brasil, é membro do diálogo interamericano. Veja só, né? Que curioso. O diálogo segue existindo. Temos um membro dele à frente da OEA. Será que a OEA vai falar de todos os abusos que acontecem no Brasil? Na thread de 2018 do Dom, ele falava o seguinte, né? Me deparei com essa notícia, continuei lendo e resolvi buscar fontes para saber se é verdade. Isso aqui foi antes da eleição que Bolsonaro foi eleito. Grupo de Soros faz reunião dos Estados Unidos para definir como destruir Bolsonaro. Aí tava ali, ó, em 25 de setembro, próximo, né? Soros vai promover o Washington, encontro com figurões. Mônica de Boll, Henrique Os Batista, que é correspondente da Globo, olha só. Peter Hakim, que a gente vai falar desse cara em breve. Moderador do Think Tank, né? No direito americano. Enfim. Aí, em 2018, o Dom colocava aqui, né? As pessoas. Você vê a Ellen Grace, que o The Incorrupt comentou. Foi ministra do Supremo indicada por FHC. Curiosamente, membro do direito americano. Enfim, a Marina Silva. Jorge Viana, que agora está na Apex do Lula. São muitas coincidências, né? Dito isso, né, voltemos ao tal evento da notícia citada lá no topo. O evento existe sim, e já está sendo divulgado tanto no site do Diálogo Interamericano como no Twitter de algumas pessoas envolvidas. E mais, o banner do evento é a imagem de Bolsonaro. Ou seja, né? Como fazer para destruir Bolsonaro? Bolsonaro sempre foi um alvo, né? Não era desejado. Eles queriam eleger o Haddad. Falando da atuação do diálogo interamericano, né, em tempos recentes, isso aqui a gente também comentou recentemente, de deputados a youtubers, bolsonaristas ecom o PT e acusam o Congresso de armar golpe contra Bolsonaro. Lembra que o poder do presidente da República começou a ser tomado ao longo do Fica em Casa, tanto pelo Supremo quanto pelo Congresso? E aí teve o Heleno, que teve um áudio vazado que falou, né? Mandou uma fase muito dura. E isso aí gerou as manifestações dia 15 de março de 2020. Mas enfim, na época falava, né? O termo golpe vem sendo usado por parlamentares, influenciadores e blogs conservadores nas redes sociais, junto à ideia de parlamentarismo branco, uma tese segundo a qual o Congresso estaria se movimentando para se sobrepor ao poder executivo. A BBC, aí quem que a BBC chamava para criticar Bolsonaro e falar que o Congresso estava certo em retirar os poderes de Bolsonaro. Peter Hakim, o mesmo que em 2018 estava nesse evento contra Bolsonaro, né?
Enfim, Peter Hakim, presidente emérito do Diálogo Interamericano, diz que o alvo da crítica do ministro Helena é justamente a função básica do Congresso, né? E a outra pessoa que a BBC chamou foi a Valentina Sader, diretora assistente do Centro de Estudos sobre América Latina do Atlantic Council, outro grupo que também é denunciado pelo Mike Pence. O episódio desgasta a relação entre executivo e legislativo no Brasil. Mas enfim, né? Existe um regime, não tá aí hoje. Falamos bastante aí sobre o diálogo. Só um segundo. Mas enfim, falamos. Trouxemos algumas informações, só para situar. Talvez quem assiste vídeo mais recorrente, a maioria ali já meio que sabia. Mas vamos aprofundar em algumas figuras novas que eu acho que a gente nunca parou para prestar atenção. E tem a ver com esse, sei lá, aparato internacional, né, de governança. Começando por esse último, né? Peter Hakim. Quem é o senhor Peter Hakim? Como já pôde ver, né, ele era ali presidente emérito, já interamericano, aparece criticando o Bolsonaro, aparece atuando contra Bolsonaro também em 2018, ao lado do Soros. Aí eu fui lá no Wikipedia, né? Uma breve biografia dele. Ele é presidente emérito, membro sênior do Diálogo Interamericano. Ele foi presidente do Diálogo de 93 a 2010. Depois que ele saiu do Diálogo Interamericano, ele virou membro do Conselho da Foreign Affairs, né? Foreign Affairs é a turma do Soros, né? Na verdade, é a turma do Rockefeller, né? O CFE, Council of Foreign Relations. Hakim foi vice-presidente da Interamericana, trabalhou para a Fundação Ford, atuou em conselhos de comitês consultivos do Banco Mundial, Conselho de Competitividade, do Banco Americano de Desenvolvimento. Então, olha o padrão. A turma do Diálogo Interamericano, vocês vão ver que esse padrão vai se repetir em pelo menos 3 nomes diferentes. Eles chefiam o diálogo, têm vínculos com a Fundação Ford e sempre vínculo com o Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Hakim ainda era membro da Human Rights Watch, que o Soros também era membro, e do Council of Foreign Affairs, né, que é a turma lá dos Rockefeller, Estados Unidos. Maravilhoso, maravilhoso. Aí eu fui atrás, né, ver se achava alguma coisa aí do Hakim nos dossiês da vida aí do Arquivo Nacional. Pois achei. O Foro de São Paulo e a Teoria Unimundista. Esse dossiê é de 3 de julho de 97. Está lá no Arquivo Nacional. Em junho de 94, o Movimento de Solidariedade Ibero-Americana, MSA, que é a turma do Lourenço, do Geraldo, do Vitor Grunewald, publicou um informe Lula e o Foro de São Paulo, agentes do imperialismo unimundista. Segundo a publicação, encontra-se em marcha um movimento para a implantação de um federalismo unimundista no governo global, uma verdadeira ditadura internacional sob a égide da ONU, pomposamente denominada de Nova Ordem. O estímulo para tal movimento seria o iminente colapso do sistema financeiro global e o esforço de uma oligarquia desesperada para não perder as rédeas da política internacional. Aí o dossiê coloca nesse informe, é esse daí, você pode ver, né? Lula e o Foro de São Paulo, agentes do imperialismo unimundista. Aqui está a página 5, que aparece o Hakim. Aí vamos dar um zoom aqui e dar uma lida. Diretrizes encampadas. Por isso que eu gosto do Lourenço e do Geraldo. Hoje, com internet, ChatGPT, é muito fácil achar as coisas. Arquivo Nacional. Vai achar em 94, vai, sem internet. Escreve isso daqui em 94, sem internet. O homem era brabo. A maneira de funcionamento de tal esquema fica mais clara quando se examinam mais de perto os laços entre o Foro de São Paulo e o Diálogo Interamericano. São laços formais públicos e que incluem o compartilhamento de membros em comum. Em abril de 93, o Diálogo Interamericano patrocinou a visita a Washington de 3 candidatos presidenciais de partidos do Foro: Lula, Pablo Medina, do Partido Venezuelano, né, Causa Radical, e Antônio Navarro Wolff, do M19 colombiano. Em 24 de agosto, em uma conversa com jornalistas, o presidente do Diálogo Interamericano, Peter Hakim, e Jorge Domingues, um membro do grupo, ressaltaram a importância da reunião para facilitar efetivamente a comunicação entre os candidatos do Foro e o governo Clinton. Lula é vassalo do Biden desde os anos 90. Acabou, né?
Tá aprovado. Vassalo do Biden. O governo Clinton é o quê? É o governo democrata. O Deep State americano é o quê? É o Partido Democrata. É tipo o PT no Brasil. O PT é só... O Brasil tem o PT PSDB, né? O que é das tesouras. Era lá. Lá também meio que tinha também, né? Tinha lá os neocons lá do Partido Republicano, a turma lá do Bush também. Não mudava muita porcaria. Mas estava ali. Lula vassalo do Biden desde sempre. No informe dizia, né? Entretanto, o Foro de São Paulo representa uma ameaça estratégica de primeira ordem para o hemisfério ocidental, devido ao apoio externo que recebem às suas atividades. Isso em 94. O Foro de São Paulo não se tornou um problema. Não foi por falta de aviso, né? Fachin respaldou abertamente os candidatos, eles reconhecem a importância da relação com os Estados Unidos. Não tentam usar a democracia como um caminho ao socialismo. O Lula passou realmente aí 10 anos no poder, né? Já tá, não, foi 8, depois tá aí agora mais quanto? Tem quase 3, né, completo. Ele bota um monte de medida, mas no final do dia mantém a oligarquia de boa. Fachin considerou os discursos do Foro contra o neoliberalismo econômico uma mera retórica de campanha, a qual não se deve dar maior atenção, e deu a entender que os candidatos do Foro seguiriam os passos de Carlos Andrés Pérez e Carlos Menem, que fizeram campanha contra o FMI, mas, uma vez no governo, aplicaram os mais brutais programas da instituição. Lula, quando chegou no governo, colocou quem no Banco Central? O Henrique Meirelles. Todo esse pacote de juro alto. Lula manteve ou não manteve o tripé macroeconômico do FHC? Ele rompeu com isso? Rompeu com a meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário em algum momento? Não. Mesma coisa. É só retórica. É igual agora. Fala, faz nada. Banco Central tá na mão do Galípolo. Galípolo já baixou o juro na canetada? Meteu foi mais. Ai, meu Deus, vai botar o Galípolo pro juro baixar. O juro aumentou. É só retórica. Tava fácil, mas o povo acabou, né? Que caiu na conversa mole do Lula. Aí vamos para outro nome. McNamara. Falei, eu conheço. McNamara. Apareceu várias vezes aqui no nosso dossiê na vida. Nos dossiês de janeiro eu me aprofundei mais na questão do McNamara. Aqui tá na livraria do Congresso dos Estados Unidos. Eram entrevistas com o Lincoln Gordon, né, embaixador americano no Brasil durante os anos 60. E aí nessa entrevista do Lincoln Gordon, ele vai falar do McNamara. E ele fala nesse contexto aqui, ó. A elaboração do capítulo para a Força-Tarefa desenvolveu em minha mente um senso de interesse pessoal em jogo na Aliança para o Progresso, que era como a USAID enfiava dinheiro no Brasil na época. Então, conforme as nomeações foram feitas para a administração, descobri que eu conhecia pessoalmente quase todos eles. Jim Rusk, com quem eu trabalhei durante os dias do Plano Marshall, ele também tentou me persuadir para a Fundação Rockefeller. Eu não queria mudar para Nova York e tudo mais. McNamara, eu conhecia porque ele tinha conexões próximas com a Harvard Business School. A Harvard é demais, né? Não é à toa que Barroso dá aula lá. Então o McNamara conhecia. O McNamara, ele tinha sido o secretário de defesa durante o governo Kennedy. Assim, ele não estava... Eu não sei se ele estava no posto durante os eventos de 64. Mas naqueles diálogos, aquelas confusões, o McNamara estava lá. Aí, ali atrás eu falei, ó, você vê o padrão. Assim como o Peter Fachin, que era do Diário Interamericano, Fundação Ford, e já trabalhou no Banco Mundial e no BIRD, o McNamara, a mesma coisa. McNamara, ex-secretário de Estado, ex-presidente do Banco Mundial, não está propriamente desempregado. Após deixar o BIRD, assumiu uma diretoria da Fundação Ford. E é do Diário Interamericano, é um padrão. Enfim, né, ele veio ao Brasil, teve vários encontros, e teve um encontro até com o suplente de senador. Rapaz, é mole. Tu já viu isso? Tu já viu uma figura desse calibre vir ao Brasil para se encontrar com um suplente? Vou me encontrar com o suplente do Alcolumbre. Igual o presidente do Senado, né? Só com o FHC que essas coisas acontecem, né? O escritório da Fundação Ford no Rio ofereceu um jantar no domingo a um grupo de brasileiros que se reuniu em torno do conselheiro da fundação, o McNamara. Ele conversou muito com o suplente senador FHC. Durante a conversa, insistiu em ouvir opiniões sobre dois problemas do Brasil: a dívida externa e quis saber também qual a imagem que o brasileiro tem hoje dos Estados Unidos. FHC disse que o problema já não preocupa como há 20 anos. Né? Não, mas assim, o que pensa do Deep State? O McNamara também aparece em um dossiê que a gente fez sobre
o PIB. De onde nasce o indicador PIB? De onde surgiu o indicador PIB? E aí era o Dr. Kuznets, que é o nome do cara que criou. O IPEA fez um estudo, né? Você vê ali, o papel do IPEA nas políticas sociais de combate à pobreza. Aí dizia, esse capítulo procura descrever de uma perspectiva histórica e etnográfica, o papel do IPEA nas políticas sociais, especialmente no que diz respeito às políticas de combate à pobreza e desigualdade. E dentro desse capítulo, fala o seguinte: outro elemento importante para o desenvolvimento da controvérsia foi a aproximação política, econômica e cultural com os Estados Unidos. Várias ações científicas e culturais ocorreram nos marcos da Aliança para o Progresso, um programa de ação lançado pelo governo Kennedy. Enfim, isso foi fundamental para as ações, foi a criação da USAID. Ela atuava através da Aliança para o Progresso. A USAID estabeleceu, com o IPEA, um convênio que possibilitou a vinda de vários professores estrangeiros ao Brasil, principalmente estadunidenses, com a intenção de formar quadros e especialistas aptos a atuarem no planejamento, né, para seguir as ordens. Um dos economistas que veio ao Brasil por intermédio da USAID foi Albert Fischlow. Que Albert Fischlow também é membro do Diálogo Americano. Rapaz, a USAID que trouxe a ajudar a formar a turma do IPEA. Que maravilhoso, aí. As coisas, eu adoro quando as coisas vão se encaixando assim. Fischlow fez chegar seus argumentos e dados ao McNamara, então presidente do Banco Mundial, por intermédio de Hollis Chenery, um dos principais assessores do McNamara, e que teve presente no Congresso de Economia de New Orleans em 71. Enfim, o artigo citava de maneira polêmica, está no tom significativo da época, que o crescimento econômico era pouco significativo diante do grande aumento da desigualdade social e da pobreza. Não, vocês não têm que se preocupar em ter crescimento econômico. Porque às vezes cresce, mas continua pobre. Sabe que papo de maluco dos caras? Aqui julgamos importante abrir um pequeno parêntese acerca do papel do Banco Mundial nessa polêmica, resultado da construção de uma agenda internacional de combate à pobreza no interior da instituição. McNamara, presidente do Banco Mundial, na época da controvérsia, havia sido secretário de Defesa dos Estados Unidos na gestão Kennedy, 61 a 63. Né? Com o tempo, foi levado a defender que a segurança do país dependia não somente das armas, mas também da preservação da ordem política, a preservação do Estado Democrático de Direito. A gestão de McNamara, à frente do Banco Mundial, foi fortemente marcada pelo estabelecimento de novos parâmetros e diretrizes para a luta contra a pobreza. A assistência multilateral, também do BID, também servia para que Washington distensionasse sua política externa, marcada não somente pela guerra do Vietnã, mas também pelo apoio ao golpe militares. Seguinte, assistência multilateral, ou seja, conceder ou não empréstimos, sufocar ou não financeiramente países, começou também a ser utilizado como uma ferramenta diplomática, né? Usar o dinheiro como arma diplomática, né? Como tem agora a questão do tarifaço. Segundo o argumento de Pereira, o Banco Mundial teria se voltado para a neoliberalização da política social, prescrevendo e legitimando programas de alívio paliativo e focalizado da pobreza como instrumentos preferenciais de ação dos Estados nacionais no âmbito da questão social. Todo mundo acusa, né, de FHC importar para o Brasil as ideias neoliberais. Sobre essas denúncias do Consenso de Washington, tudo mais, pipipi, popopô, o que aconteceu. Memorando Confidencial de 83, publicado aqui com exclusividade. O FMI planejou a bancarrota do Brasil, México, Argentina e Chile. Ou seja, usar instituições financeiras para desestabilizar outros países. Até agora, mantido em sigilo, confidencial e secreto desde 83. Enfim, né, o que foi discutido e debatido na reunião do Estado-Maior do FMI de 15 de março de 83. Abaixo, dados exclusivos das reuniões do que se chamou e se chama de Consenso de Washington e Diálogo Interamericano, que foi na época do Hélio Fernandes. Aí ele falava o seguinte, né? Quem estava presente pelos Estados Unidos? David Rockefeller, Ronald Reagan, Paul Volcker, George Soros, a turma que adora o Reagan, devia estudar um pouco mais sobre ele. Jeffrey Sachs, Bush. Pelo Brasil, João Batista de Figueiredo, Delfim Neto, FHC, Pedro Malan, Lula, Celso Laffer, José Serra, Marco Maciel, Gonderberg, Leopoldo Collor, Roberto Civita, editor Abril, né? Nem gravei, rapaz. Ó, o Marinho, Roberto Marinho, que denúncia da época. Tá lá, Biblioteca Nacional. Aí que fala tanto, né? Você vê as pautas que se discutem no Brasil hoje. A gente tá há 40 anos discutindo dívida. E a dívida não para de crescer. E os juros continuam estratosféricos. Em determinado momento da thread, o Incorrupt falava: FHC adorava uma dívida pública.
Algo curioso que vemos atualmente nos governos petistas. Uma mãozinha ao sistema financeiro brasileiro? Tá ali, né? Dívida pública dobra com FHC e chega a 306 bilhões. Mas ninguém reclamava, né? Ninguém falava que FHC era irresponsável. Sei que pediam por um teto de gasto no governo da FHC. O importante era o quê? Juro alto. Tendo juro alto, o banqueiro tá feliz. E outro dossiê que você pegar, eu fui atrás do Jamie Hakim. Esse dossiê, essa parte aqui não é especificamente sobre o... desculpa, Jamie Hakim não. O Peter Hakim. Mas desse dossiê aqui eu achei uma coisa engraçada. É de 93, né? Esse dossiê. Aí, olha o que eles pegaram. Uma matéria da Globo, da Miriam Leitão. Sempre a Miriam Leitão. O que é que a Miriam Leitão destacava, né? A tesoura de FHC. A revista The Economist estava de olho no FHC, né? Os Rothschild. A revista diz que FHC, que na época era ministro, é um brilhante sociólogo, aparece bem na televisão, tem boa relação com a imprensa, fala muitas línguas e recebeu apoio de líderes sindicais, empresários e políticos, de esquerda, direita e centro. O mais importante, segundo a revista, é que FHC está cortando os gastos. É o mesmo papo de sempre. É a mesma promessa sempre. Tá sempre cortando gastos, bicho. Só faz cortar gasto. É o tempo todo isso. Quando aumenta, só aumenta da elite do funcionalismo. Mas gasto com o povão, ninguém quer aumentar. Tá sempre cortando. É um padrão. Aí quem também era membro do Diálogo Interamericano? Henrique Campos Meirelles. Também conhecido como Henrique Meirelles. O banqueiro que conquistou Lula e Temer. Sabe, é um padrão. Aí você vê, né, o Peter Hakim, lá nos anos 80, 90, levou os meninos, levou o Lula. Se preocupa não com esse discurso deles aí, com o neoliberalismo. No final do dia, eles vão colocar toda a nossa agenda para avançar. Tudo que a gente mandar, eles vão fazer. Lula vassalo do Biden. Há mais de 30 anos. Lula vassalo do Biden há mais de 30 anos. Lembra do Meirelles, o técnico querido do mercado, membro do Diário Interamericano, membro do conselho da BNDES-Par, foi ministro de Lula, Temer, está aqui quase implorando para voltar. Entenderam? Não importa quem ganha a eleição, eles sempre estão no poder. Sempre, rapaz. Outro nome, Roberto Teixeira da Costa. Quem é esse? Só um segundo aqui. Foi mal, né? Dá uma pausa aqui pra me recompor. A CVM foi criada por quem? Roberto Teixeira da Costa foi um dos membros que ajudou a criar a CVM, é membro do Diário Interamericano. Enfim. Eu fui lá atrás, só pra conferir mesmo, né? CVM, criada em 7 de dezembro de 36, né? A lei da criação dela. Aí você vai olhar, né? O primeiro presidente dela, Roberto Teixeira da Costa. Grande CVM. Quem é que tava agora na CVM, hein? Tava o irmão de um funcionário do BTG que pediu demissão, né? Olha ele, ó. João Pedro Barroso Nascimento. Pediu demissão, né, papai? Meu Deus do céu, viu, velho? É um padrão que se repete ao Brasil. E Lulinha, que a gente não falou dele. A gente falou no início, né? Não, Lula, membro aí, Diário Interamericano, tudo mais. Pois bem, vamos falar do Lula especificamente. O melhor documento aí, né, que mostra as relações do Lula com o diálogo, é esse dossiê que eu já mostrei várias vezes. É um dossiê de 89. Assunto: viagem do deputado Luiz Inácio Lula da Silva, né? Lula foi passear nos Estados Unidos. Foi beijar o Biden. Aí tava lá, Lula foi com seus assessores para os Estados Unidos. Olha com quem Lula foi se encontrar. Peter Bell, vice-presidente do Diálogo Interamericano, 1989. Além disso, Lula teve no dia 3 um encontro privado no Council of the Americas, grupo ligado aos Rockefeller. Vassalo do Biden. Sempre foi. Quem é o Peter Bell? Já falamos várias vezes. Peter Bell é o cara que criou o FHC. Peter Bell era o diretor da Fundação Ford na época
em que FHC, né, tinha acabado de voltar aí do exílio em 69, e foi ele que deu dinheiro, né, para o FHC e o Celso Laffer fundarem o SEBRAP. Isso daqui foi um texto que saiu na tribuna da imprensa, que eles estão repercutindo uma nota do Peter Bell no New York Times. Quando a FHC assume como presidente lá em 1º de janeiro de 95, o Peter Bell escreve lá falando, eu saborei hoje, né? A ironia que eu fui pressionado para não dar dinheiro para FHC. Eu sabia o que eu estava fazendo. Sabia, pois é. O Peter Bell também aparece aqui nesse dossiê, 6 de maio de 96. Era confidencial, não é mais. O mandatário brasileiro, falando aqui do FHC, provavelmente ingressou no direito americano por intermédio do Peter Bell, norte-americano, co-presidente da instituição e seu amigo desde a década de 60. Quando era representante da Fundação Ford, né, Bell articulou a doação para fundar o SEBRAP. Além disso, Bell é presidente da America's Watch, divisão do Human Rights Watch, que o Soros também é membro, que o Peter Hakim do direito americano também é membro. Ai, meu Deus, Lula ingressou na entidade por intermédio do chefe do Executivo Brasileiro, ou seja, por FHC. Em outubro de 91, FHC, junto com os integrantes do Diálogo, assinou o Pacto por um Mundo Melhor, elaborado pelo World Resource Institute, ONG de ecologistas norte-americanos, no qual se vincula a preservação do meio ambiente ao controle de natalidade e a redução das Forças Armadas. Em 93, Peter Hakim elogiou declarações feitas em Washington pelo então chanceler da FHC, pelo então chanceler FHC, sobre o estado das relações entre Brasil e Estados Unidos. Ainda em 93, a instituição passou a utilizar o discurso de proteção às culturas indígenas e apoiar organizações voltadas para a defesa da causa indígena, visando reforçar o princípio de supranacionalidade no conteúdo. Aí você vê, né? País admite discutir com fundo. Qual fundo? O FMI. Essa notícia é de 87. É o mesmo padrão, ó. FHC, que integra comitê, né, descartou, porém, a possibilidade do governo recorrer ao FMI por causa de suas teses recessivas, argumentando que o melhor caminho seria levantar empréstimo junto ao próprio Banco Mundial. Peter Bell, um dos presidentes do comitê, observou, contudo, que o FMI vem sendo pressionado. Olha só, né? É o mesmo padrão do McNamara, mesmo padrão, né, do Hakim. O cara já foi da Fundação Ford, já teve no FMI, Banco Mundial, Direito Americano, e as mesmas posições o tempo inteiro, sempre chefiando Lula FHC. O Geraldo Lino, 94. Ele lá e o Lourenço, que denunciavam tudo. Ele já falava do diálogo, escrevia lá na tribuna da imprensa. Ele falava assim, ó. Ele falava do teatro das tesouras contra... Ele não usava esse termo, mas ele falava do teatro das tesouras, né? FHC e Lula. Garapa do mesmo tonel. Uma polarização parece manifestar-se entre dois candidatos aparentemente antagônicos, Lula e FHC. Na verdade, trata-se de uma falsa disjuntiva que está sendo oferecida aos brasileiros. À sua maneira, ambos estão comprometidos com a agenda das oligarquias globalistas malthusianas internacionais, para as quais é crucial manter o Brasil afastado de um caminho que o leve a um processo continuado de desenvolvimento soberano e equânime, o que constitui uma ameaça ao pesadelo chamado Nova Ordem Mundial. Da mesma forma, tanto a FHC quanto o Lula são membros do Diálogo Interamericano, criado em 32, por instância do Departamento de Estado, da família Rockefeller. Enfim, aí tá lá o que o Diálogo tem que fazer. A propósito, outro membro do Diálogo é o Lema, que estava com a FHC e o Soros, né? É muito curioso. Um dos co-presidentes do Diálogo é Peter Bell, amigo da FHC, da época da Fundação Ford. Denúncia de 94. 94. Quem também falava em 94 é o José Carlos Graça Wagner. Esse nome aqui é mais conhecido principalmente pelos Olavetes da vida, porque o Olavo sempre falava que ele descobriu sobre o Foro de São Paulo através do José Carlos Graça Wagner. Ele estava ali. 30 de novembro de 94. Por fim, é preciso também que Lula explique a sua participação no Diálogo Interamericano ao lado de Rockefeller, de McNamara e FHC. Seria bom para a transparência política que os envolvidos explicassem o que pretendem o foro e o diálogo. Não é matéria eleitoral, né? Coisa importante. Não é pauta de aviso. Enfim, Consenso de Washington, né? É um nome bonitinho para colonização 2.0. Anos 1500 levaram o ouro e pau ao Brasil. Anos 1990 levavam empresas, estatais e soberania. Anos 2020 levam dados,
recursos naturais e o futuro do Brasil. A diferença? Hoje, o colonizador tem CNPJ. Anos 90, para falar sobre isso, né? 8 e 9 de março de 97. Olha a manchete. Como essa manchete encaixa bem com esse negócio, né? Colonização 2.0, né? O colonialismo de antigamente, antes da guerra, agora se chama globalização, privatização e doação. Aí o Hélio Fernandes denunciava, né? Da Fiesp, Febraban, Fijan, CNI, alguns empresários modernos dispostos a colaborar com a FHC na modernização. Aí falava do Daniel Dantas, do Opportunity, Marcílio Moreira Marcos Moreira, MMM, enfim, ex-carregador de paz Santiago Dantas, o Walter Moreira Salles, aparece no nosso dossiê de janeiro, Lincoln Gordon conhecia, enfim, abridor de porta da Mary Lynch, tem um papel central na venda da Vale. Aí vai citando vários nomes ao longo do processo, dá pausa aí, vai dando uma lida, sabe? É incrível, denúncia do Hélio Fernandes da época. A verdade crua. O Brasil não é uma democracia soberana. É um protetorado administrado por gerentes locais, FHC, Lula, etc., seguindo ordens de Washington via diálogo interamericano. Eleições? São só para escolher qual fantoche vai executar o mesmo plano. Eu acho que vocês não querem, né, ficar seguindo o plano e eleger um fantoche. E vamos lá. A gente tem que falar da quarta e última parte, né? E falar o que a dona Jusilene tem a ver com tudo isso. Começando aqui, para chegar nos dias atuais, olha como nada mudou. Conselhão, nomeados pelo governo Lula. Tem as ONGs e quem financia essas ONGs, né? Tá ali, ó. Diretor Sou da Paz, Ford e Soros. Coiab, Ford e o Seide. Internet Lab, Ford e Soros. Coiab, Ford e o Seide. Membro do Fellow... Um é membro mesmo do Fellow Member, né, do Atlantic House do Wilson Center. Sleep Giants, Fundação Ford e Soros. Canindé, o Seide e Soros. E Amazon, o Seide e Ford. Talanda, Ford e Soros. Oxfam, Ford e Soros. Mudou alguma coisa? É a mesma porcaria. Acho que essa turma que vai, sei lá, vai implementar o socialismo no Brasil, vai botar o que o Biden mandar. Biden é só o jeito de falar, né? O que a agenda globalista da vez mandar, o que o Macron mandar, o que o Soros mandar. Lula vassalo do Biden, não mudou nada. Diante do que a gente viu, as coisas que eu fico sem entender, sabe? A pessoa, a gringa Brasília, ela consegue entender o que é o governo Lula, só que essa menina aqui, ela surtou desde que Bolsonaro falou da questão da base do Brasil. Aí você pega toda essa tese, até do DEM Corrupt, que sequer fala de Bolsonaro, sequer coloca a questão da privatização como algo central, mas ela tá tão surtada com qualquer possibilidade de algo favorecer Bolsonaro que ela faz assim, ó. Material enganoso. FHC, Temer, Lula e Bolsonaro todos privatizaram. Dilma foi a única que não privatizou. Bolsonaristas tentam vender mais que Bolsonaro sendo antissistema e afirmaram que ele protegeu os interesses do Brasil, não se deu as privatizações desejadas por Washington em grande capital. Tem algo disso nessa thread? Assim, a gente tá num momento de Brasil que o mundo tá acabando, que as liberdades individuais são extremamente relativas. Você tem hoje, você pode não ter, se alguém olhar pra você feio e não gostar de você, se você entrar no radar, você roda. E a pessoa é cega por puro ódio ao bolsonarismo. Aí fala, não, mas Bolsonaro privatizou. Sim, privatizou. A thread nem fala sobre isso, do início até o fim. Cara, o que passa na cabeça dessas pessoas, sabe? O que passa na cabeça das pessoas quando vê a dona, sabe? Jacilene com aquele olho. Não é possível. O mesmo questionamento, a gente comentou isso aqui outros dias, né? Leonardo Lopes, amiga aí do Delton Dallagnol. Diálogo de hoje. Então, bom pra você seria o FHC, né? Sim. Mas ele era dos globalistas, ok. O que é que isso muda na sua vida? Cara, ele financia o mundo todo, tá? E como isso impacta a sua vida? É que é do Estado, sim, na sua vida o que acontece. A turma do Delton Dallagnol não consegue entender como o FHC destruiu o Brasil. Vale tudo, menos Bolsonaro. Menos um bolsonarista. Galípolo tem encontro fechado com o dono da Globo. Mudou alguma coisa? O sistema financeiro tá na mão de quem? Da mesma pessoa de sempre. Da mesma pessoa de sempre. Ele comentou isso esses dias. Como o banqueiro André Esteves sempre volta ao jogo do poder.
Isso é o regime. O regime não é o Lula. Derrubar o Lula não muda muita coisa. Como o Indê Corrupti falou, não importa quem é o presidente, eles sempre estão governando. Se não for o Lula, ou qualquer um, vocês acham que vai ter alguma grande mudança? Entidade surpreende da Kassab o prêmio de economista do ano. Isso aqui foi de ontem. Aí se pergunta por que... Desculpa, falei a verdade não. Kassab. Por que Kassab ganhou o prêmio de economista brasileiro do ano? Aí tu vai ver. Kassab será agraciado logo mais com o prêmio economista brasileiro do ano. A escolha, segundo responsáveis pela premiação, se deve à sua personalidade conciliadora e, olha agora, ser o político capaz de levar o país ao pacto nacional e ao reequilíbrio fiscal. Eles só falam nisso. Ajuste fiscal, equilíbrio fiscal, austeridade fiscal. Diferentes nomes para a mesma coisa. Sempre alcançar o tão famoso superávit primário. E aí, enquanto tu tá preocupado com o superávit primário, o juro tá nas cucuias. Por que a gente não tenta ter uma agenda no Brasil de superávit nominal? Porque o primário esquece quanto tu paga de juros. Tu prefere o quê? Ter uma dívida de 1 trilhão de juros e ter um superávit de, sei lá, 10 bilhões? Ou tu prefere ter um déficit de 10 bilhões, mas um juro a pagar de 500 bilhões, né? Você consegue entender a coisa? Assim, é muito menor. Em vez de a gente analisar o Brasil através da ótica dívida PIB, né? A trajetória da dívida PIB, não. Aí é só olhar o superávit primário. Isso não é aleatório. É para manter tudo do jeito que tá. É para continuar te empobrecendo. É a maior transferência de renda que existe no Brasil. São os títulos da dívida. Não tem outra transferência de renda tão grande neste país. É 15%. Você tendo dinheiro na mão mesmo, cara, eu não sei quem consegue transformar 10 milhões em 11 milhões e meio em um ano. Fala assim, ó, toma aqui, ó, e me dá. Só comprando juros da dívida, que tá te pagando aí 15%. Não posso fazer nada, sem risco nenhum. É irreal isso. É irreal. E ninguém fala um ai. Isso aqui é de ontem. A única mina de potássio em operação no Brasil é vendida para a VL Mineração. A única. Só tem uma mina e ela foi vendida. Sabe para quem? A VL. Tá. E quem é o dono da VL? Os irmãos Batista, a JBS. Eles têm um monopólio do potássio no Brasil agora. O Brasil não deixa de explorar potássio por falta de reservas. Tem bilhões de toneladas mapeadas na região norte. Que a turma do Lula não deixa de explorar, a Marina não deixa de explorar. Mas boa parte está parada, policiamento travado, disputas judiciais, uma agenda ambientalista alinhada a pressões internacionais. Aí volta para o início. Se o Marco Rubio estivesse no Brasil, mas nunca que num governo Trump, no Brasil, Marina Silva seria presidente do IBAMA e mandar alguma coisa. O IBAMA não existia mais. Se você pegar lá o projeto 2025, eles já falavam quais eram os ministérios que tinham que acabar. As estruturas que teriam que ser demolidas, refeitas, né? Mudança de organograma, porque não dá para ficar travando o país. Não tem esse papel mole de carbono zero lá. Acabou a agenda ESG, acabou o mercado de carbono. Só no Brasil. Só no Brasil de Lula. Talvez não só do Lula, né? Nesse cenário, a única mina ativa é vendida para a JF, que passa a concentrar toda a produção nacional. No fim, a agenda ambientalista entregou um presente à JF. A agenda ESG entregou um presente para os irmãos Batista. Isso aqui foi ontem. Mas vamos voltar um ano no tempo? 15 de junho de 2024, eu fiz esse dossiê. Lula e JBS. O Carlos Bolsonaro até comentou, né? Denso e bom vídeo. Como o sistema avança com as privatizações, impondo a governança com interferência ideológica estatal, né? E com amigos do rei. A gente decidiu por reveladora. Aí a Soraya falava, a JBS vai dominar a energia no Brasil, será um monopólio total, abraçando a agenda SG. Muita gente ganhará dinheiro com essa pauta, mas não será ao povo no final do dia. Venderão também crédito de carbono? E o que é que eu falava no vídeo? Olha essa imagem. Olha essa imagem. O que aprendemos... Isso aqui é desse vídeo. Você une a agenda SG, descarbonização, mais privatização. Qual é o resultado final? A JF dos irmãos Batista se tornou dona de ativos da Eletrobras. E que depois veio aquela MP, né? Governo Lula edita MP que beneficia Joesley Welles Batista no setor da energia. O Ministério diz que texto é para dar sustentabilidade. Não importa, sabe? Eles sempre estão no poder.
Existe sim um regime, um establishment que tem que ser derrubado. Tem que romper com toda essa lógica desses campeões nacionais que vem vigorando aí no Brasil ao longo das últimas décadas. Isso daqui eu escrevi, tá? Se você pegar o Atlas de fevereiro de 2024, eu encerrei um dos dossiês históricos do Dulles com isso daqui. A história do Brasil é impregnada pela constante opressão das elites nacionais contra as camadas populares, as quais operam para impulsionar uma agenda liberal progressista, servindo como instrumentos de forças transnacionais colonizadoras e antissoberanas. Acho que envelheceu bem. E eu acho que esse aí é um prisma para você tentar entender a história do Brasil. Quem estava ao lado das forças globalistas, quem estava ao lado do Brasil. Desde o Império para cá. Você vai conseguir identificar. Aí vamos voltar para chegar. Estamos chegando na quarta e última parte. O quarto e último gatilho. O que me fez falar disso daí, porque se você vê, né? Eu começo o vídeo falando da administração Trump. Uma administração que tem coragem para se posicionar. Que não tem vergonha de sua ideologia. Que não tem vergonha de desagradar. Ela tem vergonha de desagradar o povo que o elegeu. Né? Não tá aí para servir. Tem uma frase forte que fala o seguinte: a nossa administração está preocupada com Main Street, não Wall Street. Né? Main Street é uma rua normal, a rua principal, o povão. Não é Wall Street. Não estamos aqui para servir o mercado financeiro. A Anitta reclama aqui, né? Do grupo do Jairo Leal, né? O verdadeiro dono da revista é o Jairo Leal, que curiosamente, a gente tá falando do Roberto Civita, né? Que era da Abril, que era do Diário Interamericano. O Jairo Leal trabalha desde os anos 70 no grupo Abril. Ele trabalhava pro Civita, né? E chegou a ocupar espaços, né? Conheceu o Civita de perto. O Quintal Deltinha acabou de chamar Eduardo Leite de direita, né? Governadores da direita criticam Lula e sinalizam disputa presidencial. Beleza. Mas não vou ficar enchendo o saco do Jairo Leal, não. Eu já não suporto ele, mas não é isso. Onde foi esse evento? Esses 4 lindos governadores estavam? No BTG. Do Dedé. Eu vi esse vídeo rolando, eu tinha achado que alguém tinha editado. Depois eu vi que o vídeo, ele tinha realmente sido postado na conta oficial do Tarcísio. Foi o Tarcísio que editou esse vídeo. Eu falei, rapaz, tá com discurso de candidato à presidência, meu irmão. A gente está há 40 anos discutindo a mesma pessoa. Nós não precisamos mais da mentalidade atrasada, da mentalidade de 20 anos atrás. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Ele não aguenta mais o Lula, etc. Tudo mais. Mais uma oportunidade desperdiçada pelo Tarcísio, ao lado de seus amigos, Ratinho Júnior, Caiado, Eduardo Leite. Por alguma razão, o Tarcísio... Por que o Tarcísio não consegue falar, né, que o Brasil não aguenta mais perseguição, o Brasil não aguenta mais censura, o Brasil não aguenta mais tortura? Sabe, Tarcísio, o que eu não aguento mais, cara, é esse teu comportamento aí que tá chato, irmão. Chato, sabe? Tem tempo pra ir no BTG, tempo pra ir no evento na XP, sabadão agora, né? É melhor nem comer. Com certeza vai ter um rango massa, né? Lá no jantar do cara do Bofa pra você, né? Do Betâmio. Ah, fazendo Boa Vista. Só a nata da elite paulista. Quantos milhões numa casa naquele lugar, hein? Só pra tu mesmo, Tarcísio. Tu pode demais. Aí você vê, ó, Jordan. Você não disse que era candidato a governador? Esse discurso também era presidente, né? Falar, rapaz, das coisas não fala. Aí você... Alguns comentários que o Tarcísio recebeu. O principal líder deste país está preso. E políticos falando platitudes. Um bando de covardes. E a anistia já. Nenhum desses governadores de direita vai pressionar suas bancadas para defender a liberdade dos brasileiros? Isso comprova que somente a família Bolsonaro realmente luta pelo povo. Sabia que Bolsonaro tá com tornozeleira, Tarcísio? Sabia que tem gente presa injustamente? Cara, eu tô muito sem paciência para quem resume a situação do Brasil a meros acasos econômicos. Seu governador, né? Excesso de gasto. Vai cortar gasto, né? Pronto. Austeridade fiscal. Faça camisa. Austeridade fiscal. Austeridade de Freitas. Pronto. Vai lá. Falta ele deixar bem claro o que então quer colocar no lugar de tudo isso. Porque simplesmente dizer que não quer ser mais o Lula não quer dizer nada. E é o que eu falo pra vocês aí. Qual a direita que vocês querem construir?
Pra mim, esses 4 governadores democratas, esses 5 aí pra botar no meio, é a mesma porcaria, a mesma bosta. Todos esses aí. Nenhum tem a mínima boa vontade de chegar num evento como esse e falar o que ninguém suporta mais. Discursinho meia bomba arretado. Eu quero ver no Brasil o que foi o governo Bolsonaro. Porque batendo de frente, como foi o Bolsonaro, já foi difícil mudar as coisas. Imagina assim. A estratégia. A estratégia, tá? Vai falar de mansinho pra ver se muda alguma coisa. Mas não é porcaria nenhuma, rapaz. O Brasil tá cansado disso daqui, Tarcísio. Eu queria ver tu falar disso, Tarcísio. Eu queria ver tu chegar lá no evento do BTG. E não só você. Você, Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, falar: o Brasil está cansado de ver pessoas como a dona Jusilene serem espancadas. O Brasil está cansado de ver advogados, sabe, se tornando alvo da justiça por tentarem defender os seus clientes. Você deve ter conhecido o Câmara, né, Tarcísio, durante o governo Bolsonaro. Ou o que fizeram lá com o advogado dele, que revelou lá que o Cid estava conversando com ele. Começou a ser investigado, cara. Existe um sistema. E esse sistema segue com seu plano. Manter Bolsonaro preso. Eduardo exilado. O que o governo democrático vai fazer? Não vai fazer porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. No máximo até assina aí. Ah, vou assinar um indulto. É o que dizem, né? Será que vai? Será que vai peitar? Na hora que o Supremo falar que não vai ter indulto nenhum, vai pra cima? Ou vai ficar de tristinho falando que tá sendo cobrado pra base, a base tem que ter um pouco mais de paciência, que radicalismo não resolve? O Bolsonaro tá preso. Enquanto o Bolsonaro estiver preso, e vocês estiverem aí dando risadinha, enchendo o bucho aí de comida, sabe? Sai de perto de mim. Eu quero a administração como foi a administração de Bolsonaro, como vem sendo a administração do Trump. E a do Trump agora vem conseguindo fazer muito mais coisas lá atrás. Por quê? Porque agora tem maioria na Câmara, agora tem maioria no Senado. E nesse tempo aí que ficou, né, fora da presidência, a turma lá começou a se organizar, montou um plano coeso, um projeto, trouxe pessoas pra perto. Agora vocês só querem ficar agradando a Faria Lima, pô. Só quer agradar o Dedé. Né? O meu filho não trabalha no BTG, não. Minha filha nem trabalha ainda, só tem 1 ano. Então não tô preocupado com o Dedé, não. É isso aí. É isso, né? Corri um monte. Foram mais de 120 slides hoje, né? 1h20, graças a Deus. Eu fico por aqui. Acho que você entendeu minha crítica ao final de tudo. Deve ter conhecido um pouco mais do Brasil. E eu digo pra você, antipetismo, eu acho pouco. Eu quero mais do que antipetismo. Quero mais. Quero realmente se olhar pro Brasil e falar, cara, a tua proposta de Brasil vai me levar pra algum lugar. Porque até então, pra mim, proposta de Brasil pra me levar a algum lugar, isso se chama Jair Messias Bolsonaro. O resto é só cópia. E cópia da mais barata e sem graça, aquela que quebra assim, tocou, quebrou. Sabe? Tirou do pacote, já tá quebrado. Você gosta do meu trabalhinho, sai um pouco mais, passar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. E é isso, né? Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.